e vamos tratar nesta aula sobre os elementos da comunicação. Vamos falar de comunicação e dos seus elementos. É isso, gente. Eu sou a professora Dinanci Silva e todos estão, assim, com muita energia para estudar hoje? Então vamos lá, vamos começar. Muito bem. Então, olha só, nós vamos aprender sobre a comunicação. Você diz assim, mas eu já sei sobre a comunicação. Certo, você se comunica todos os dias, ok? Você se comunica todos os dias, então você sabe, você já lida com isso. Mas a comunicação, de tanto você utilizar todos os dias, você, qualquer pessoa, geralmente não paramos para analisar, não é? Esse processo. A comunicação é um processo, né? A comunicação, ela é um processo que vai envolver a troca de informações, que vai envolver no mínimo 2 interlocutores e que vai utilizar os sistemas simbólicos, né? Os sinais, os signos, como suporte para este fim, ou seja, para se comunicar. Então, a comunicação é algo extremamente importante. Veja bem por que é importante. Nós não podemos, de forma alguma, interagir, nos relacionar com o outro ser humano, nem com o mundo dos objetos, com a realidade, com as coisas, sem a linguagem, sem utilizar a língua. Então veja aí como a comunicação é importante. Sem a comunicação, sem a linguagem, seria impossível haver sociedade. Você jamais poderia se comunicar com alguém, se relacionar. Tudo que fazemos neste mundo é por meio da comunicação ou linguagem. Então, veja como é importante. Vamos assistir a um vídeo para você sentir um pouco mais a importância disso? Vamos lá. Comunicar é começar o dia cumprimentando o seu próximo. Pode ser também através das cartas, jornais, livros e até sozinho. Um olhar apaixonado diz tudo. Nada melhor do que se declarar. A música diz quem nós somos. Se comunicar não tem idade, até entre marido e mulher. No passado, entre civilizações antigas, entre mãe e filho, com sinais, entre nós e a natureza. A comunicação é essencial para a nossa vida. Muito bem, então você percebeu a importância, a relevância da comunicação, do ato de se comunicar. Veja bem, a sociedade jamais poderia existir, você, jamais poderíamos interagir, nos relacionar com os outros seres humanos, né? Viver a vida em sociedade sem esse elemento fundamental, sem esta ferramenta que propicia, permite que o ser humano conviva com outro ser humano e com a natureza. Exatamente, a comunicação. Agora, a comunicação, ela pressupõe, né, alguns elementos e alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, vamos trabalhar o conceito de língua. Língua, quando fala em língua, você pensa, é o órgão, né, que eu tenho na boca para falar. Mas sim, isso também é língua, só que a língua aqui é em outro sentido. O que é a língua? A língua, então, é um sistema. Por que é um sistema, gente? Porque vai precisar de regras, de princípios e regras de combinação. Então, é um sistema de códigos linguísticos, é um signo linguístico. A língua é isso. É um sistema de códigos linguísticos que são utilizados por um grupo social. Um grupo social, né? Indivíduos, são os indivíduos do grupo que vivem numa determinada sociedade. Então, nós chamamos de grupo social. Por exemplo, a nação brasileira, nós temos uma língua, né? Num país tão grande, nós temos uma única língua, com seus vários
sotaques, né? Isso que enriquece as variedades linguísticas, mas essa é a nossa língua, a língua portuguesa, que é esse sistema de códigos linguísticos utilizados por um grupo social, e os indivíduos deste grupo social, eles devem decodificar, devem compreender estes signos, as letras, os sinais, os sons, para obterem a mensagem e efetivar a comunicação. Então, veja bem, a mensagem aqui, não é? É o conteúdo da mensagem, aquilo que você quer dizer para o outro, quer se fazer entender, compreender, se expressar. Então, a língua, que fique bem claro, é esse sistema de códigos linguísticos. A língua, ela é social, ela não é individual. Ela pertence ao grupo social, ela é de todos nós. Agora, tem algo aqui que vai pertencer ao indivíduo. O que é? Vamos ver então que é a fala. Então a fala é o quê? É o uso particular, privado que você faz, que o indivíduo faz, né? Da língua. Então a fala é esse uso, esse emprego particular que o indivíduo, o ser humano, que pertence a um determinado grupo social, faz da língua, da sua língua materna. No nosso caso, a fala é aquele uso, aquela utilização que eu falo, que eu seleciono, dentre as milhares de palavras, mais de 400 mil palavras que nós temos na língua portuguesa, nós escolhemos, nós selecionamos aquelas que vão ser úteis, que vão ser empregadas na nossa comunicação. Para quê? Para expressarmos os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas emoções, não é? Os nossos desejos, enfim, para nos relacionarmos com os outros seres humanos e mesmo com a natureza, com o mundo dos objetos, não é? Então, nós selecionamos as palavras para compor o nosso discurso, a nossa fala e assim nos comunicarmos. Muito bem, já entendemos o que é a língua, que é esse sistema de códigos, não é? A língua ela é abstrata, né? Porque é um sistema de códigos linguísticos, de sinais que combinados com princípios e regras, não é? Você permite a comunicação. Tem regras de combinação para poder ser entendido. E o falante, ele vai precisar decodificar, ele vai precisar compreender, conhecer esses signos. Por exemplo, para você ler um texto, você precisa antes ter aprendido o valor de cada letra, de cada som, de cada fonema da língua, para poder compreender, para poder entender. E ainda ter entendido os princípios de combinação, as regras de combinação dessa língua. Por exemplo, saber que um artigo vem antes do substantivo. Eu digo o sapato e não digo sapato o. Certo? Então, eu preciso compreender essas regras de combinação para poder me fazer entender e para poder compreender o outro ser humano na nossa interação social, certo? Muito bem. Seguindo, então, vamos conhecer um conceito maior ainda que abrange a língua e a fala. A língua e a fala, então, estão contidas nesse campo maior, que é a linguagem. Então, o que é a linguagem? Né? A linguagem, ela tem muitos conceitos, mas de uma forma bem simples. Podemos dizer que é todo esse sistema de sinais convencionais. O que é convencionais, professora? Convencionais porque a própria sociedade convencionou, né? Determinou que seria aquele sentido, aquele símbolo, aquele sinal significaria tal coisa. Então, ficou convencionado. Então, a linguagem é representada, é todo o sistema de sinais convencionais, né? Foi o ser humano que convencionou que determinado símbolo, determinado sinal, signo, significaria alguma coisa. Que vão permitir, todo esse sistema de sinais convencionais, vão permitir a interação, a comunicação entre os seres, né? Fazendo com que a comunicação se efetive de forma plena,
que haja realmente uma relação, uma interação, uma comunicação entre os seres humanos, entre os grupos sociais, os diversos grupos sociais. Veja que é tão importante se decodificar os signos, né, linguísticos, que se você não é capaz de decodificar o signo linguístico, você não compreende a mensagem do outro, ainda que o outro esteja utilizando uma linguagem, uma língua e uma fala. Um exemplo bem prático. Você, falante da língua portuguesa, vamos supor que grande parte de nós não sabe, né? Não conhece a língua, o mandarim, por exemplo. Né? Não conheço, não sei falar, talvez você também não saiba, a maioria não sabe, não conhece os sons, nem os fonemas daquela língua, nem as regras de combinação, então você não vai poder decodificar a mensagem. Pode ser o texto escrito ou o falante, né? Ele está falando, ele está tentando se comunicar com você, mas não vai. Por que não vai se comunicar? Porque a comunicação pressupõe, né, que tenha um emissor da mensagem e um receptor, um código que é a língua, né, o contexto ali sobre o assunto de que trata, a mensagem e o canal, que é o som, né, o ar, ou no nosso caso aqui, essa videoconferência, né? Então, pressupõe todos esses elementos para que haja, de fato, a comunicação plena, de forma plena. Mas se eu não sei mandarim, ou se eu não sei outra língua, então o falante ou o texto pode estar ali e alguém pode falar, pode falar a mensagem, mas eu não vou decodificar, então a comunicação não vai se estabelecer. Gente, isso ficou claro? A comunicação só se estabelece quando o emissor emite a mensagem através de um código, que é a língua, que nós vimos há pouco, com um contexto, com um destinatário, que é o receptor, no nosso caso, eu aqui sou a emissora e você é o receptor, e você decodifica, você compreende, você entende o que eu estou falando. Então aí a comunicação se estabeleceu. Porém, se não houver, né, estas condições, não vai haver a plena comunicação. Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Então, a linguagem, ela é compreendida desta forma. Esses três conceitos são importantes você entender, que é a língua, a fala e a linguagem. A língua, o sistema de códigos linguísticos, né, que você precisa decodificar para poder se comunicar. A fala, o uso individual o vocabulário que você vai escolher dentre todo o referencial da língua, todas as palavras que a língua contém, você vai escolher algumas para se comunicar. Isso é a fala. E a linguagem é todo, né, esse universo de signo, todos os sistemas de sinais, de símbolo, de signo, né, que são convencionais, são criados pelo homem, estabelecido qual é o valor, qual é o sentido, e que vai permitir esta interação, esta comunicação entre os seres humanos. Isso ficou claro? Muito bem. Então, vamos ver, resumindo aqui, que para produzir, né, para construir uma mensagem, o que é importante? Vamos lá, então? Olha aí. Então, para produzir uma mensagem, é importante você considerar o quê? Você considerar a intenção, ou seja, qual é a intenção de quem produz uma mensagem, de quem fala ou escreve alguma coisa. É convencer, é avisar, é divertir, é emocionar, é ensinar, como é o meu caso aqui, né? Ou apenas manter um contato, interagir com a pessoa. Mas todo emissor, ele tem uma intenção. Quando se produz um texto, seja oral ou escrito, ele contém uma intenção. Ninguém fala ao acaso, tá? Então, quando alguém diz, eu não tive a intenção de falar isso, teve sim. Pode não confessar, mas teve a intenção. Do sistema, é inerente à comunicação. Para você produzir a mensagem, tem que ter uma intenção, certo? Só o que tem problema mental fala coisas sem, né, compreender o que está fazendo. A situação é a quem se dirige, em que ambiente e de que forma será transmitida. Ou seja, a situação ela vai envolver o destinatário, né, que é o receptor. Aqui, ó, a quem se dirige, que é o receptor da mensagem.
Receptor. Então, o receptor da mensagem, ele vai, ou o destinatário, né? Eu preciso pensar, quando eu falo a mensagem, eu preciso pensar, né? Qual é o assunto, qual é a minha intenção, qual é o assunto, para quem eu estou falando ou escrevendo. Então, essa situação, ela tem que envolver esse ambiente e a forma como eu vou transmitir, né? Como eu vou abordar aquilo. O contexto, né, que é o momento histórico em que é produzida a mensagem, não é? Ela pode ter formas diferentes, pode assumir forma diferente. E a mensagem é exatamente a mensagem em si, né, o todo produzido, contendo a intenção, né, de quem produziu, que é no caso, o emissor. O emissor, ele vai, primeiro começa com ele, né, o emissor, dos elementos da linguagem, o emissor, o receptor, que são os interlocutores, certo? E, então, eu tenho que considerar o canal de comunicação, que é o ar, né? Que é, no nosso caso aqui já citei, a webcam, ou a videoconferência. Tem que ter, né? O código, que é a língua, nós já vimos, esses também são elementos da comunicação. Eu creio que você já entendeu. Ainda temos uma. Vamos, então, para a nossa próxima, ok? Agora que você entendeu, nós vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá. Ok, voltamos. Olha aí, vamos deixar uma questão para você. Ela não é difícil e você vai responder, tá bom?
Então, pessoal, já voltamos. Eu tenho certeza que você compreendeu e resolveu a questão. A primeira questão diz assim: defina as características que se restringe a essa tríade: linguagem, língua e fala. Então, aí era uma resposta pessoal sua, não é? Para você dizer o que você entendeu por linguagem, língua e fala. Vou registrar então a participação de alguns dos nossos queridos e já pedindo desculpa porque não dá para citar todos. A Ana Ellen, deixa-me ver, está dizendo que é a letra A da questão 3. A Isabela também está dizendo que é a questão 3, é a letra C. E quanto a primeira questão, alguém resolveu aí? Quem mais? Morgana, eu acho, o William participando, Anne, muito bem. Então, obrigada pela participação de vocês. Miguel também está participando. Obrigada, gente. Vamos lá, então, para as nossas questões. Então, a primeira questão era para você definir, né, nessa tríade aí, quais são as características, né, que se refere à linguagem, língua e fala. Então vamos começar com a linguagem. A linguagem é o quê? É todo o sistema de sinais que o ser humano inventou, que o homem criou, inventou e convencionou e que vai permitir a interação social, a comunicação social entre os seres humanos, né? Então a linguagem, olhando desse ponto de vista, é todo esse sistema de sinais convencionais. Isso é a linguagem, tá? E nós temos um instinto de linguagem. Mas bem, o segundo ponto é sobre a língua. O que é a língua? A língua é aquele sistema também de signos convencionais. Foi convencionado, né? No nosso caso, nós temos aí a língua portuguesa e temos os signos convencionais. Cada signo representa um significado, um sentido, né? Um significante e um significado, que o significante é a forma da palavra e o significado, o próprio sentido daquilo que quer dizer o significante. Então, a língua é esse sistema convencional, né? E que é presidido, regido por um sistema também de leis de combinação, aquilo que eu falei para você. As regras, os princípios de leis combinatórias que vão combinar para poder fazer sentido, certo? Agora, e a fala? A fala é o emprego, o uso individual que cada um de nós faz da língua, retirando da língua aquelas palavras, aquele vocabulário ativo nosso que nós usamos todos os dias para poder nos expressar, para poder interagir, certo? Muito bem. Segunda questão. A segunda questão pede que você, o que é poesia, né? O que é poesia é uma questão. Aí o enunciado já diz que o Cassiano Ricardo é um grande escritor da língua
portuguesa, né? Um grande escritor brasileiro, ele definiu como o que é poesia. Ele diz que a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Esse conceito lembra alguma coisa para você, né? O conceito de ilha que cercada, né? De rio por todo lado, de água por todos os lados. Pois é, ele diz que a poesia é semelhante à ilha. É a ilha, só que é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Então, para evidenciar, né? Para evidenciar o quanto importante é a linguagem para nós, ela é essencial, ela é fundamental. A palavra ilha, neste contexto, ela significa o quê? Aí nós temos as alternativas, né? Ela significa mares? Não. Ela significa escrita? Não. Ela significa texto? Não. Ela vai significar linguagem, certo? Então, linguagem é o que a palavra ilha vai significar. Se ela é cercada de palavras por todos os lados, a poesia é linguagem, né? Poesia é linguagem, com certeza, porque a literatura é um código em cima de outro código, que é a própria língua. Então, a poesia é linguagem. Muito bem. Questão 3. A questão 3 diz assim, vamos lá. Em o que é poesia, já vimos essa. A questão 3, a comunicação enquanto processo interacional tem como princípio base o que é o princípio base, né? Qual é o processo interacional que tem como base? Qual é a base? Qual é a estrutura da comunicação? O que é isso? Essa é a questão. A comunicação enquanto processo interacional, né, de relação, de comunicação, tem como princípio base o quê? Tem como principal base. Qual é a base? Qual é o princípio, o fundamento? Qual é? Da comunicação. É o aspecto social? É o veículo de informação? É o indivíduo? Não, gente, é a letra D e vi vários dos nossos alunos, né, participando e dizendo que sim, é a letra D. Outros chutaram outras letras, dizendo que era a letra A, né, ou a letra C, mas não, é a linguagem, certo? A linguagem é o princípio, né, é a base, é a estrutura, é o fundamento da comunicação. Como é que você vai se comunicar? Veja como é isso. Porque como é que você vai se comunicar se você não tem a linguagem em si, com a língua e a fala dentro dela? Me diga, como é que há comunicação sem a linguagem? Perceberam? Então, a linguagem é a base, é o fundamento, é a principal base, né, da comunicação, e a comunicação enquanto processo interacional. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Aguardo-os na próxima aula. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.